Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esta sexta semana do tempo comum, hoje, quinta-feira, é um dia especial também de adoração, aqui na Canção Nova, em tantas capelas, paróquias. Nosso Senhor está nos ensinando, através da vida dos discípulos, através do apóstolo Tiago, que nós, nessa nossa caminhada de amadurecimento, de crescimento, nessa nossa caminhada rumo à eternidade, nós devemos aqui observar alguns passos. Nós já escutávamos esses dias São Tiago orientando os cristãos da diáspora, da dispersão, que a verdadeira religião era aquela que assistia os pobres, os órfãos, as viúvas, que não se deixava contaminar, é aquele que não se deixa contaminar também pelo mundo, ou seja, aquele que pratica a palavra. Não é apenas ouvinte, mero ouvinte, mas praticante da palavra. E hoje nós encontramos a leitura de São Tiago, que também orienta, ainda nessa linha da prática da palavra, e não apenas ouvinte da palavra, de não fazer acepção de pessoas. E aqui ele apresenta um exemplo bem concreto. Quando entra um rico que tem um anel bonito, brilhante, vai lá e acolhe bem. Mas quando chega um pobre de roupa surrada, deixa ele de canto. Não fazer acepção de pessoas. Foi o mandamento que Nosso Senhor nos deu. Amai o próximo como a si mesmo. Nosso Senhor disse para amar só os ricos? Não. Nosso Senhor disse para amar só os pobres? Também não. Mas disse para amar a todos. Claro que São Tiago estava percebendo que os pobres, estava percebendo que aqueles que não tinham condições estavam sendo excluídos. E aí a verdadeira religião, qual é? É acolher, sim, o pobre, é acolher o rico, é não fazer distinção de pessoas. E no finalzinho da leitura, ele vai dizer, cumprir a lei régia. Qual que é a lei régia? Amar o próximo. Amar o próximo. E Jesus disse isso tantas vezes. E não somente disse isso, mas a vida de Jesus mostrava que se deveria acolher o próximo, que não se deveria fazer acepção de pessoas. A vida toda de Jesus
foi para mostrar isso para os seus discípulos e para a multidão. E nós que estamos na caminhada, nós que nos tornamos discípulos de nosso Senhor, nós também devemos dar esses passos de amar o próximo. E aí, concretamente, nós somos convidados a olhar dentro da nossa casa, da nossa comunidade, por onde nós passamos. Será que nós estamos fazendo acepção de pessoas? Se estamos fazendo, não estamos vivendo o Evangelho, não estamos vivendo a palavra de Deus. Depois, nós escutamos no Evangelho, Jesus, nesses dias que havia curado, que havia multiplicado os pães, nós encontramos Jesus que segue o seu caminho, fazendo o bem, que segue o seu caminho e agora vai para a Galileia. E no meio do caminho, ele perguntou então para os discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí apresentaram apenas um Messias que estava ali triunfalista. É um grande profeta, é João Batista, é Elias. Mas e para vocês? Quem eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Nós vamos escutar também no Evangelho de Mateus que Jesus até elogia, não foi a carne que te revelou isso, mas foi meu Pai do céu que te revelou isso. Mas aqui, São Marcos se limita a dizer que Jesus apenas pediu silêncio para os seus discípulos. Olha, não contem isso a ninguém. E depois Jesus começou ainda a contar a respeito do seu ministério. Falou da sua Páscoa. Mas a Páscoa não é só alegria. Antes de chegar na Páscoa, na alegria, é preciso passar pela cruz, pelas dificuldades. E aí sim, Jesus disse: ao terceiro dia, o Filho do Homem vai ressuscitar. Mas Simão Pedro ficou apenas com a parte dolorosa, com a parte difícil, Por isso, chamou Jesus à parte, repreendeu Jesus. Vamos parar um pouquinho nessa palavra? Repreendeu Jesus. Quando nós repreendemos, quem é pai e mãe aqui, quando você repreende o seu filho, você é mansinho com ele? Normalmente não, Porque é repreensão. Filho, não faça isso. Filha, não faça isso. Jesus foi repreendido por Pedro. Dá para imaginar essa cena? Pedro chamando Jesus: olha, Jesus, não está certo isso não. Não, que jamais o Senhor sofra. Deus te livre disso. É claro que Jesus não gostou daquilo e disse para ele, foi bem firme também: afasta-te de mim, Satanás, porque você não pensa como Deus, mas pensa como os homens. Simão Pedro se esqueceu que não deveria repreender Jesus, mas que deveria seguir Jesus. E quantas vezes, meus irmãos, nós fazemos isso com o nosso Senhor? Mas Senhor, eu tenho direitos, porque eu estou te seguindo. Quantas vezes nós repreendemos também nosso Senhor? Nos esquecemos que nós não devemos estar ali, lado a lado com Ele, ou até repreendendo Ele na frente dEle, porque é assim que nós fazemos, não é? Uns com os outros. Não estar à frente de Jesus, não estar repreendendo Jesus, mas seguir Jesus. Como os discípulos de nosso Senhor, nós não devemos repreender Jesus. E o caminho messiânico que Jesus fez, então, não foi triunfalista, como pensavam ser, mas o caminho do Messias, e Jesus apresenta aqui o Messias da cruz, o Messias do sofrimento, o Messias da entrega, o Messias do
despojamento. Meus irmãos, não repreendamos Jesus, mas sigamos os passos de Jesus. Então vamos atrás dele. E se ele passou pela cruz, e se ele passou pelo sofrimento, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O cristão não tem sombra e água fresca, mas tem uma cruz para levar. Você deve tomar a sua cruz e levá-la. Nós, como cristãos, devemos tomar a nossa cruz. Ah, mas é tão difícil, seu padre. Eu estou na igreja, eu estou na comunidade, É assim mesmo. Seja bem-vindo. Siga os passos de Jesus. Hoje nós encontramos tanta gente que também está enfrentando Jesus, né? E nós encontramos aí nas mídias sociais, na televisão, gente repreendendo Jesus também, gente reivindicando graças de Deus. Nós não devemos reivindicar graças, devemos pedir humildemente as graças de Deus e devemos segui-lo. Que nosso Senhor nos ajude hoje a também tomar a nossa cruz, a seguir nosso Senhor e a viver a lei régia, a lei do amor ao próximo. Se Ele nos amou, também amemo-nos uns aos outros. Tomemos a nossa cruz. Tomemos a nossa cruz e sigamos nosso Senhor. Está doendo? É assim mesmo. Mas pode aguardar. Vai chegar a cruz ainda, você vai ser crucificado, vai doer mais um pouquinho, mas permaneça firme em nosso Senhor. E depois da cruz vem a ressurreição. Depois da cruz vem a glória. Mas não queira antecipar as coisas, né? Não dá para inverter. Não queira a glória. Agora é a hora da cruz. Depois vem a glória. Depois vem a ressurreição. Por enquanto, meus irmãos e minhas irmãs, tomemos a nossa cruz. Soframos com nosso Senhor e saibamos que o nosso sofrimento em Cristo é redentor. Em Cristo é salvador. Em Cristo é curador. Vai curar, vai nos curar. Tomemos a nossa cruz, sem reclamar, sem murmurar. Se a gente fizer isso, a gente vai até ficar mais velho, né? Vai ficar enrugado logo, né? Só reclamando. Vamos sorrir com a nossa cruz. Obrigado, Senhor. Ela é para a minha santificação. Ela é para a minha cura. Se o Senhor tomou a cruz, e o Senhor, ao tomar a cruz, nos mostra que nós somos capazes também de tomar. Me ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor, a tomar a cruz de cada dia, com alegria, porque ela é redentora, ela é salvadora. Inclina um pouquinho a sua cabeça e faça o seu propósito com Deus, com nosso Senhor, de tomar a cruz, de seguir nosso Senhor e de pôr em prática a verdadeira religião. Assistir os órfãos, as viúvas, não se deixar contaminar pelo mundo, ser praticante da palavra, tomar a cruz de cada dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.